O que é joanete? Todos os casos são cirúrgicos e se operar, ela pode voltar? Eu sou o Caio Augusto, médico ortopedista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo. Estou aqui para responder a essas perguntas e outras sobre esse tema tão comum no nosso dia a dia. Então, respondendo a pergunta do começo do vídeo, a joanete é uma deformidade no primeiro dedo, deformidade do dedão, no hálux. É quando o dedo ele vai em direção aos dedos menores, causando aquela proeminência na parte medial. Nessa imagem a gente consegue ver bem isso. Então, essa deformidade da joanete, ela pode, além de sobrecarregar o dedão, então o paciente pode evoluir com dor, com deformidade, com acalosidade, com desvio dos dedos, dificuldade para dar alguns passos, para correr, para calçar sapatos. Além disso, também pode prejudicar os dedos laterais, os dedos menores. Quando a gente anda, a maior parte da carga do nosso corpo fica na região do dedão, na região do primeiro raio. Quando o paciente tem alguma alteração nesse dedão, por conta da joanete, por exemplo, a carga acaba indo em direção aos raios laterais, aos dedos menores. Então o paciente pode evoluir com dor na parte plantar, na parte de baixo dos dedos, que chama metatarsalgia de transferência, pode evoluir com calosidade também na região plantar e pode evoluir também com dedos em garras, com deformidade dos dedos menores. A causa para a joanete ela é estudada ao longo dos anos e observaram tantos fatores intrínsecos quanto fatores extrínsecos. Então, por exemplo, fatores intrínsecos são fatores que a gente não pode, é difícil de mudar. Então, por exemplo, a parte genética. Tem paciente que tem uma genética para ter a joanete. Tem paciente que tem artrite reumatoide. Paciente quando tem um pé plano, pé chato, aumenta a chance de ter essa joanete. Já os fatores extrínsecos, que são fatores que a gente pode mudar, é principalmente o uso do calçado de bico fino ou calçado com a parte da frente apertado. No caso dos homens, tem algumas chuteiras, por exemplo, de futebol, que tem a parte da frente bem apertada. Isso aumenta a chance do desenvolvimento dessa joanete. O diagnóstico ele é clínico, então quando o paciente entra no consultório, a gente avalia os dois pés, avalia a marcha do paciente, faz alguns testes para a gente ver o grau de contratura de partes moles, e também lança a mão do exame de imagem, mas das vezes uma radiografia simples com carga, então o paciente vai ficar de pé na hora de fazer o raio-x. Tudo isso para a gente conseguir avaliar o alinhamento desse dedo e se o paciente tem também deformidade e alguma sobrecarga nos raios laterais também. O tratamento conservador para a joanete existe. Então não são todos os casos que tem que operar. Então quando o paciente tem alguma contraindicação para fazer a cirurgia, o paciente não quer fazer a cirurgia, a gente pode usar algumas órteses, mudança de calçado, principalmente como eu falei, evitar calçado com a parte da frente apertada. Tem algumas órteses, algumas palmilhas que ajudam a diminuir a dor. Então esses calçados eles não corrigem a deformidade. Então o paciente ele continua com a joanete, mas a dor pode amenizar. Agora, para corrigir a deformidade é apenas tratamento cirúrgico. Esse tratamento existem diversas formas, diversas técnicas descritas na literatura, desde cirurgias que mexem apenas nas partes moles, retencionamento de cápsula, liberação de partes moles, liberação de tendão, até cirurgias que a gente faz alguns cortes ósseos, chama osteotomias, com fixação, e artrodese, que é quando a gente trava a articulação. Em relação à taxa de recorrência, a taxa de recidiva, que foi perguntando no começo do vídeo se a joanete volta, os estudos hoje mostram uma taxa de 2 a 16%. Isso tem alguns fatores que influenciam. Então, eu falei, quando o paciente tem artrite reumatoide, aumenta essa chance. Quando o paciente tem uma frouxidão ligamentar, aumenta essa chance. Paciente com gota, paciente que tem paciente tabagista. Então tem alguns fatores, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, que fazem com que essa taxa de recidiva aumenta. Mas então hoje a média é de 2 a 16% de recorrência. Apesar disso, apesar dessa taxa,
a cirurgia ela tem um bom resultado. Então, diversos estudos mostram que a taxa de satisfação do paciente depois da cirurgia do hálux valgus melhora bastante, porque o paciente melhora a dor, o paciente consegue colocar o calçado e isso impacta positivamente na qualidade de vida do paciente. Eu agradeço a sua atenção, eu vou deixar aqui embaixo o site onde tem diversos artigos explicativos sobre esses temas comuns do peritornozelo. Se você tiver alguma sugestão ou crítica, pode mandar nos comentários ou no direct. E se você se interessa em temas como esse, se inscreva, curta e compartilhe para que essas informações consigam alcançar o maior número possível de pessoas. Obrigado e até semana que vem.